Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa aula. Vamos continuar com nossa aula de língua portuguesa, onde estamos cantando. Muito bem, quem canta seus males espanta. Vamos abrir o nosso livro na página 49. Abriram? Vocês sabem me dizer qual cantiga será essa? Muito bem, é a cantiga da barata, a barata. Vamos cantar? Vocês me ajudam? Sim? Vamos lá? A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. A barata diz que tem 7 saias de balão. É mentira da barata, não tem dinheiro nem pro sabão. Ha, 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 ho, 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 nem dinheiro pro sabão. A barata diz que tem um sapato de fivela. É mentira da barata, o sapato é da mãe dela. Ha, 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 ho, 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 o sapato é da mãe dela. Gostaram? Ui, foi um pouquinho difícil, né? Bom, agora eu quero que vocês observem o nosso cartaz que a professora Rosana trouxe aqui. Nas nossas aulas passadas, nós já conversamos sobre os versos. Vocês lembram? Vamos lembrar um pouquinho? Olhando aqui no nosso cartaz, o que está escrito lá em cima, em laranja, é a barata. Esse daqui é o título, é o nome da cantiga, certo? A cantiga, ela começa aqui. E vocês lembram que a professora Rosana disse nas outras aulas que cada linha é um verso. Muito bem! E vocês perceberam que entre os versinhos há um espaço grande, formando então um conjuntinho de versos. E vocês lembram qual é o nome desse conjuntinho de versos? Nós também já vimos. Qual é? Muito bem! Estrofe. Então já sabemos que cada linha é um verso e o conjuntinho de versos formam uma estrofe. Ótimo, perfeito! Mas hoje eu vou contar mais uma coisinha para vocês. Eu quero que vocês observem novamente. Aqui, na nossa segunda estrofe, ela repete ha, 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 ho, 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 ela tem uma só. E quando esse conjuntinho de versos, eles se repetem na cantiga, a gente chama ele de refrão. Entenderam? Sim? Então vamos lá. Já sabemos sobre os versinhos, cada linha é um verso.
O conjuntinho de verso que é separado pelo espaço é chamado de estrofe. Muito bem. E quando esses versinhos se repetem é o refrão. Parabéns! Agora vocês vão virar o nosso livro para a página 50. Já viraram? Vou ler para a gente saber o que teremos que fazer. Letrinha A. As linhas das cantigas são chamadas de versos. Conte quantos versos há antes do primeiro espaço. Vamos ver? Já sabemos que esse é o título, o nome. Bom, agora vamos contar os versinhos? Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Então, quantos versinhos nós temos nessa primeira estrofe? 4. Vamos escrever? 4 versos. Pode copiar. Vou ler a letrinha B. Você sabia que esse conjunto de versos é chamado de estrofe? Já sabiam, né? Muito bem. Quantas estrofes de 4 versos há nessa cantiga? Vamos observar? Olha lá, estrofe com 4 versinhos. Vamos ver? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui, não, tem 3. Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos contar então quantas estrofes? 1, 2, 3. Então, nós temos 3 estrofes com 4 versinhos. Vamos responder? 3 estrofes. Pode copiar. Pronto? Posso ler a letrinha C? Sim? Vamos lá então. Você observou que há também um conjunto de 3 versos que se repetem? Perceberam, né? Isso se chama refrão. Conte quantas vezes eles aparecem na cantiga. Vamos ver? Quantas vezes o refrão aparece? Vamos lá? 1, 2, 3 versinhos, olha lá. Ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem uma só. 1 vez, 2, 3. 3 vezes ela aparece. Vamos responder? 3 vezes. Vamos copiar. Pronto? Muito bem! Finalizamos mais uma atividade e foi bem gostoso, não foi? Bom, nossa aula já chegou ao fim. Lembrando sempre de lavar muito bem as mãozinhas e ficar em casa. Continue com o nosso livro de língua portuguesa e com a revistinha. Um grande abraço e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério e hoje vamos continuar as aulas de língua portuguesa com o caso do bolinho. Peguem o livro aí e abram lá na página 69. Abriram? Muito bem, vocês vão junto comigo cantar a última canção do bolinho. Vocês conseguem?
Mas ó, prestem bem atenção, porque depois dela vamos ter a nossa atividade de hoje. Então, vamos comigo? Olha só. Eu sou um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado, na manteiga assado. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando. O vovô não me pegou, a vovó não me pegou, a lebre não me pegou, o lobo não me pegou, nem você, dona Raposinha, vai me pegar. Conseguiram? Ai, de vez em quando a Pro sai um pouquinho do ritmo, né? Ah, mas é difícil, vocês conseguiram? Parabéns, então. Agora, com o lápis na mão, a atividade é assim. A Pro vai cantar novamente e, de repente, eu vou parar. E quando eu parar de cantar, vocês vão circular aí a última palavrinha que eu falei, entenderam? Então prestem bem atenção e fiquem de olho aí no livro de vocês. Vamos lá? Olha, eu sou um bolinho. E qual foi a última palavra que eu falei? Bolinho. Então circulem aí. Vou continuar. Redondo e fofinho, de creme. Qual foi a última palavrinha? Isso, creme. Circulem aí. Posso continuar? Vamos lá. Recheado, na manteiga assado. Qual foi a última palavrinha? Assado. Vão circulando, ó. Eu tenho aqui, mas vão fazendo o de vocês e só confiram com o meu, hein? Vamos lá. Deixaram-me esfriando, mas eu fugi rolando. Qual foi a última palavrinha? Rolando. Então circulem aí. Vou continuar, hein? O vô. Circularam já? Mas tão espertos, hein? Olha só. O vô não me pegou, a avó não me pegou. A lebre. Qual foi a última palavrinha? Isso, circulem. Lebre. A lebre não me pegou. O lobo. Ah, quase que vocês continuaram aí, hein? Ouve? Qual foi a última palavrinha? Lobo. Circulem aí. O lobo não me pegou, nem você, dona Raposinha. Eu parei sim. Qual foi a última palavrinha? Raposinha. E circulem aí. Nem você, dona Raposinha, vai me pegar. E acabou a nossa canção. Não marquem mais nada. Vamos ler as palavrinhas que a gente circulou? Vamos ver se vocês conseguiram fazer tudo aí prestando bastante atenção? Olha só. Bolinho, creme, assado, rolando, vô, lebre, lobo, raposinha. Vocês fizeram? Circularam todos eles? Muito bem. Agora eu vou pedir para vocês pegarem o caderno. Vou dar um tempinho para vocês. Vai lá, bem rapidinho. Pegaram? Muito bem. Abram o caderno, vejam com a mamãe qual é o dia de hoje e marquem aí logo lá em cima, data e o dia, o mês e o ano em que a gente está. Conseguiram fazer? Muito bem. E assim, agora a gente vai copiar todas as palavrinhas que a gente circulou aqui no caderno. Eu vou ajudar vocês, mas prestem bastante atenção, combinado?
Quem quiser escrever na letra de forma maiúscula faz. Quem quiser escrever na letra minúscula faz. E quem já sabe a cursiva também pode fazer. É um bom treino, não é verdade? Então, vamos lá? Lápis na mão, caderno aberto, data feita. Vamos lá. Primeira palavrinha que a gente circulou, bolinho. Então, escrevam bolinho. Conseguiram? Então, agora, a próxima palavrinha, qual era? Isso! Creme. Olha bem como é que se escreve, hein? Creme. Coloquem aí. Fizeram? Vamos para o próximo? Depois de creme, qual foi a palavrinha que a gente circulou? Assado. Prestem atenção que assado tem 2 S's, hein? Escrevam aí. Conseguiram? E depois de assado, qual foi a palavrinha que a gente circulou? Rolando. Isso mesmo, tem gente aí que está falando na minha frente. Conseguiram escrever? Muito bem. E agora? Depois de rolando, qual palavrinha que vocês circularam? Isso mesmo, uma bem curtinha, né? Vô. Isso, só que não esqueçam que o vô tem esse acento aqui, hein? Lá no meu tempo, quando eu estudava, a gente falava que esse acento era o chapeuzinho do vovô. Nunca esqueçam dele, hein? Vô. E depois de vô, o que a gente circulou? Lebre. Olha só, escrevam direitinho, sem esquecer nenhuma letrinha, hein? Depois de lebre, qual foi a palavrinha que a gente circulou? Isso mesmo! Lobo! Essa é muito fácil, não é verdade? Vocês escrevem assim, ó, num piscar de olhos. E depois do lobo, qual foi a última palavrinha que a gente circulou de uma danada que acabou com a história? Isso mesmo, a raposinha que comeu o bolinho, né? Foi muito esperta. Raposinha! Olhe que o Z não é a letra Z, é a letra S. Então, façam direitinho aí. Conseguiram fazer? Muito bem! E agora que vocês já fizeram toda a nossa atividade, eu vou encerrando a nossa aula por aqui, mandando um super beijo para vocês. Continuem estudando bastante e até a nossa próxima aula com a revistinha. Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana do 3º ano. Lembrando que estamos na unidade 3 do livro de língua portuguesa. Curiosidades científicas, os porquês do corpo humano. Hoje nós iremos ver um outro verbete de curiosidade. Olha o que ele diz. Você já deve ter tirado o sapato ou o tênis e sentido aquele cheirinho ruim? Pois é, ele é o chulé. Leia o texto a seguir e descubra de onde vem o chulé e o que fazer para evitá-lo. Vamos descobrir? Abram aí comigo o livro de vocês na página 62 e acompanhem comigo a leitura de mais um verbete de curiosidade. Vamos lá? Em todo o nosso corpo possuímos glândulas que produzem um líquido que chamamos de suor. Quando suamos, dizemos que estamos transpirando. Existem pessoas que transpiram mais do que outras. Isso depende do organismo. O suor pode ser sentido em todo o corpo, mas principalmente nas axilas, rosto, palma das mãos e plantas dos pés. Quando colocamos calçado fechado, o nosso pé começa a suar e esse suor não tem para onde ir. Então as bactérias presentes em nosso corpo começam a se alimentar desse suor misturado com células mortas da pele. E os resultados dessa ação
é o mau cheiro que as bactérias, por vezes acompanhadas de fungos, exalam. Para não ter chulé, é muito importante seguir algumas dicas. Então olhem lá, agora nós vamos às dicas para não ter chulé. Primeira coisa, usar meias de algodão, porque elas absorvem melhor o suor dos pés. Não usar meias mais de uma vez, ou seja, a mesma meia. Colocar os tênis ou sapatos para tomar sol, a fim de que eles sequem, diminuindo a quantidade de bactérias, o que diminui o mau cheiro. Enxugar bem os pés depois do banho, principalmente entre os dedinhos. Se tiver como, não usar o mesmo sapato todos os dias. Evitar usar sapatos feitos com material de borracha e plástico, porque eles esquentam e não deixem que os pés fiquem ventilados, facilitando a produção de suor e aumentando a chance de aparecer chulé. Usar talcos próprios para os pés, que diminuem a quantidade do suor produzida. E aí, o que vocês acharam desse verbete? Olha, eu fiquei super curiosa para saber o porquê que nós temos chulé e também como evitar. Vamos responder as questões então? Então vamos lá. As questões estão aí na página ao lado 63. A questão A, ela diz assim: o que você aprendeu sobre o chulé com a leitura desse texto? Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse verbete de curiosidade conseguiu responder aquela pergunta que eu fiz inicialmente para vocês? Lembram-se da pergunta? A pergunta era essa. Você já deve ter tirado o sapato ou tênis e sentido aquele cheirinho de chulé, aquele cheirinho ruim de chulé. Descubra de onde vem o chulé e o que fazer para evitá-lo. E aí, o texto foi esclarecedor, ou seja, o verbete de curiosidade? O que vocês acharam? Olha, eu coloquei assim a minha resposta. O nosso pé, ele começa a suar quando colocamos um sapato fechado. E o suor, não tendo para onde ir, serve de alimentos para as bactérias, então causando chulé. Certo? Então, essa é a minha resposta. Agora, a letrinha B. Diz assim: formule uma pergunta sobre o chulé e encontre a resposta no texto e copie a seguir. Então, vejam bem, essa é mais uma característica do verbete, ou seja, nós encontramos aí, temos perguntas e nós encontramos as respostas. Olha, eu coloquei as seguintes perguntas. A primeira eu coloquei assim: como podemos evitar o chulé? Tem essa resposta no texto? Sim, aqui nós temos 7 dicas de como podemos evitar o chulé. A outra pergunta eu coloquei assim: como se forma o chulé? E aí, tem essa resposta no texto? Olha, se vocês observarem, na questão A, tem essa resposta do texto aí. Se alguém quiser fazer uma dessas perguntas, não tem problema nenhum. E também podem fazer aí a pergunta que vocês quiserem, desde que a resposta esteja no texto, certo? Eu também coloquei mais uma perguntinha, essa aqui, ó. Como se chama o líquido que as glândulas do nosso corpo produzem? Aí, olha, vou repetir. Como se chama o líquido que as glândulas do nosso corpo produzem? Sabe onde vocês vão encontrar essa resposta? No primeiro parágrafo do texto aí do chulé, certo? Essas foram as perguntas que eu coloquei, mas vocês podem colocar outras, certo? Agora, nós temos aqui uma última questão. A letrinha C, ela diz assim: cite 3 dicas de acordo com o texto que devem ser seguidas para não ter chulé. Então, vocês observaram que lá nós temos várias dicas para evitar o chulé. Olha, eu coloquei essas dicas aqui. Lembrando que vocês podem colocar as de vocês. Então, a primeira que eu coloquei, usar meias de algodão. Por quê? Porque elas absorvem melhor o suor dos nossos pés, certo? A outra que eu coloquei foi essa daqui. Enxugar bem os pés após o banho, principalmente no meio aí dos dedinhos, certo? É uma outra dica importante para evitar o chulé. E a última dica que eu coloquei foi esta: colocar os sapatos ou tênis para tomar sol. Então essas foram as dicas que eu coloquei, aí no texto tem outras, vocês também podem estar colocando, certo? E agora a última questão do dia, a letrinha D, diz assim: acompanhe comigo a leitura.
Ao ler os verbetes e outros textos de divulgação científicas, muitas vezes encontramos palavras ou expressões que precisam ser definidas para melhor compreensão do texto. Por exemplo, nesse texto, tente explicar o significado das palavras glândulas e bactérias. E aí? Agora eu tenho uma tarefa para vocês. Sabe qual que é? Consulte um dicionário ou uma enciclopédia para verificar o significado dessas duas palavras. Vou dar uma dica para vocês. Quem tiver um dicionário em casa, use. E quem não tem, e através do celular ou de um computador, vocês também podem estar fazendo essa pesquisa. Então, olha lá, essas duas palavras, glândulas e bactérias. E vocês sabem como nós podemos usar um dicionário? Lembre-se que o dicionário, ele é feito ou ele é escrito por ordem alfabética. Começa na letra A, letra B, a letra C, até o final do alfabeto, que é a letra Z. E dentro aí da letra A também, quando vocês chegarem na letra A também seguirá uma ordem alfabética. A B, a C, a D e assim por diante. Então, observem, nós temos glândulas, que começam com a letra G, e bactérias, que começam com a letra B. Então, essa é a tarefinha que eu deixo para vocês. Nós retomaremos amanhã aí com a verificação dessa tarefa. Então, encerro aqui a aula de hoje com mais um verbete de curiosidade. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Um abraço e até amanhã. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, que estará trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa. Na última aula, eu disse para vocês que eu esperava vocês para a próxima aula, que coisas novas nós iríamos fazer juntos, lembram? E nós trabalhamos através de uma imagem, respondemos algumas questões e depois eu apresentei para vocês a notícia, a verdadeira notícia referente àquela imagem, lembram-se? Então, e aquela imagem, aquela notícia foi retirada de um site, mas era uma notícia que nós conseguimos perceber claramente toda a estrutura que tem que ter uma notícia quando ela tem que ser escrita. Vamos observar comigo? Olhem lá, ela tem a manchete, ela tem o olho da notícia, que sempre vem abaixo da manchete, é um subtítulo. Veio a imagem, aqui embaixo veio a legenda. Na notícia, o primeiro parágrafo é o lead, onde faz um resumo, onde tem todas as respostas praticamente do que vai acontecer na leitura do texto, da notícia completa. E o restante do texto é chamado de corpo da notícia, tá bom? Bom, então nós vimos tudo isso. Agora, eu quero que vocês observem o que eu fiz. Acompanhem comigo. Dia de descanso. Em 2014, muitos leões foram fotografados na África enquanto aproveitavam para descansar numa estrada. Apenas uma leoa ficou acordada para atender o restante, que dormia tranquilamente. Depois de uma longa caçada, um grupo de leões que estavam de barriga cheia aproveitaram a tranquilidade de uma rodovia da África para tirarem um cochilo. Enquanto o grupo cochilava, uma leoa ficou acordada para vigiar. É muito bom ver os animais em seu habitat natural, sem preocupações, disse Pedro, 45 anos, que passava pela rodovia que corta um parque. Com toda essa calmaria, o cochilo dos felinos deve ter durado um bom tempo. Jornal da escola. Vocês sabem o que aconteceu aqui? O que é isso aqui? Vocês lembram? Isso mesmo, é uma notícia. E se eu te contar que a notícia aqui foi feita por mim, sabe como? Através das questões. Sabe as questões que eu trouxe para vocês de um aluno, que um aluno respondeu? Então, com aquelas questões, eu produzi uma notícia. É claro que ela não é a verdadeira, mas vocês perceberam que nós conseguimos produzir uma notícia?
Eu fiz a minha, olhem aqui. Tenho a manchete, não tem o olho da notícia, mas tem o lead, que é o parágrafo inicial, e tem o corpo da notícia. E ainda coloquei o nome do jornal, o jornal da escola. Foi legal isso? Vocês viram? Que coisa mais legal! Eu não fiz verdadeiro, né, gente? Igual as respostas que vocês imaginaram, não é mesmo? Então, nisso aqui, continuando, dentro do que eu fiz a notícia, eu quero que vocês observem uma questão que eu deixei aqui maior para vocês verem. É muito bom ver os animais em seu habitat natural sem preocupações. Vou fazer uma pergunta. Por que você acha que essa frase está escrita entre aspas? Vocês lembram? Esse sinal aqui, ó, se chama aspas. Por que será? Por que será, gente? Vocês sabem me dizer? Sabem? E o que quer dizer, então, quando nós colocamos uma frase entre aspas no texto? Isso mesmo! Isso indica que alguém está falando. Quer dizer que a fala real, o repórter não mudou nada, colocou a frase inteira que alguém deu. Olha aqui, é muito bom ver os animais em seu habitat natural sem preocupações. Lembra que essa frase foi dita pelo Pedro, que estava passando lá pela rodovia. Por que a professora trouxe? Por que a Pro trouxe essa atividade? Porque dentro de uma notícia, como em outros textos, nós temos o discurso chamado discurso direto e discurso indireto. Vocês já sabem, vocês já ouviram sobre isso, né? Mas se estão esquecendo, eu vou ajudar. Discurso direto é quando eu coloco a fala sem que ninguém fale por mim. É a própria pessoa que está falando. Nós chamamos de primeira pessoa. É a própria pessoa que fala. É um discurso direto. E discurso indireto, Pro? Bom, discurso indireto é quando alguém está contando um acontecimento. Não é a própria pessoa que está falando a respeito. Lá na notícia, eu era repórter, lembra? Eu escrevi uma notícia. Então, estava um discurso indireto. E quando eu inventei a fala de um personagem, que era o Pedro, eu coloquei entre aspas. Por quê? Porque eu queria mostrar para vocês que a fala dele é um discurso direto e o que eu escrevi é um discurso indireto, porque eu estou contando. Deu para entender o que é discurso direto e indireto? Tenho certeza que sim. Bom, eu fiz a minha notícia e agora vocês terão que fazer a de vocês, usando o discurso direto, discurso indireto. E como, Pro? Vocês vão ter que colocar uma notícia. Vimos que na notícia tem que ter uma manchete, que é o título. Depois tem que ter um parágrafo inicial onde nós fazemos um resumo de tudo, que é o lead. E depois o corpo da notícia, certo? Pro, tem um olho. Tem um olho. Se vocês quiserem fazer o olho da notícia também, ótimo! Mas eu quero isso de um jeito com muito cuidado, sabe? Usando parágrafo, letra maiúscula, sinais de pontuação, capricho na letra, não é verdade? Por quê? Porque nós estamos criando uma notícia, vocês vão ser os repórteres. Isso, você vai criar a sua notícia. Se vocês estão entendendo o quanto isso vai ser legal, e quando nós pudermos partilhar tudo isso, vai ser melhor ainda. Vocês estão se tornando um repórter para fazer a notícia de vocês. Podem também colocar o nome do jornal que vocês vão criar. Combinado? Porque eu quero isso para a próxima aula. E eu espero vocês para nós novamente partilharmos tudo isso. O meu aprendizado e o aprendizado de vocês. Mas Pro, você aprendendo? Claro! Nós estamos sempre aprendendo. A todo momento nós aprendemos.
Bom, por hoje eu quero que vocês se concentrem para fazer a atividade, certo? Façam com calma, analisem as questões que vocês fizeram. Em cima daquelas respostas que vocês deram lá naquela atividade, é que vocês vão criar a notícia de vocês, igual eu fiz aqui. Eu peguei as respostas dadas pelo aluno e criei a minha notícia. Vocês vão pegar as respostas dadas por vocês e criar a notícia de vocês. Entenderam? Que bom! Então, na próxima aula, tarefa pronta. E o compromisso de ficar em casa, cuidar da higiene das mãozinhas, para que logo, logo nós possamos nos ver pessoalmente, certo? Então, por hoje é só e fiquem com Deus. Oiê! Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Na nossa última aula de língua portuguesa, eu deixei uma tarefa para vocês que era o seguinte: ir lá na tabelinha que vocês organizaram, escolher 3 palavras terminadas com ança com C cedilha A e 3 palavras terminadas com ança com SA. Registrar a data no caderno e formar frases bem legais, bem criativas. Eu também fiz a tarefa, eu também fiz as minhas frases e quero partilhar com vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui então. A primeira palavra que eu escolhi foi esperança. E escrevi assim: a esperança é um dos dons mais bonitos que recebemos do céu. Escolhi também confiança. Confiança é o segredo de amizades duradouras. E terminando com C cedilha A, eu escrevi a palavra dança e registrei assim: a dança expressa as emoções da alma. Agora vamos para as palavras que eu escolhi com SA no final. A primeira foi cansa e eu registrei essa frase: o que mais te cansa? Nadar na piscina ou jogar bola? A próxima foi descansa e eu escrevi assim: acalme e descansa, tudo passa. E por fim, a última palavra foi amansa. Eu registrei assim: um abraço, amansa um coração aflito. Tranquilo, pessoal? Sabe de uma coisa? Eu gostaria de ver as frases de vocês. Que tal se vocês tirarem uma foto assim com o caderno pertinho do rosto? Assim a Pro pode ver as frases e o rostinho de vocês também, a gente pode se conhecer, não é mesmo? Então publiquem em alguma rede social que a Pro quer conhecer vocês e o trabalhinho também. Feito! Vamos seguir então para as atividades propostas no livro. Eu peço que, por favor, vocês abram mais uma vez aqui na página 93, que é a mesma que nós estávamos trabalhando ontem. Para iniciar, a Pro quer que vocês foquem mais uma vez na letrinha B, que eram as 2 colunas lá. Olhem aqui com a Pro rapidão, ó. A segunda coluna ficou apenas com 4 palavras, que era a coluna que terminava com SA, que foram essas aqui: cansa, descansa, amansa e mansa. Prestem atenção no que a Pro vai contar para vocês. Dessas 4 palavras, 3 delas são verbos de ação. Aqui, ó, cansa, que vem de cansar, descansa de descansar e amansa de amansar. Apenas a palavra mansa não é um verbo de ação, ela é um adjetivo. É uma característica dada a uma pessoa muito calma, por exemplo. Alguns livros de língua portuguesa atribuem essa regrinha ao uso do SA e do C cedilha A, dizendo que as palavras terminadas em SA são verbos e que as palavras terminadas em C cedilha A são substantivos. Mas como nós pudemos notar agora, a toda regra há a sua exceção. Aqui, por exemplo, das 4 palavras, 3 são realmente verbos de ação, mas uma é um adjetivo. Aí, pessoal, a professora fica falando em verbos de ação e substantivo, vocês devem estar pensando: professora do céu, eu lembro que a gente estudou sobre isso, mas não lembro exatamente o que é. Não há problema nenhum, a Pro vai retomar com vocês. Ó, substantivo é tudo aquilo que dá nome a lugares, pessoas, animais, objetos, sentimentos. Lembram-se que nós trabalhamos isso? E os verbos são palavras que indicam ação, como por exemplo, eu estudo, você corre, estado, eu estou, eu sou, ou fenômeno da natureza, ventou, choveu. Como a Pro disse para vocês, o nosso foco hoje nos verbos será quando eles indicam ações. Agora, pessoal, eu peço que, por favor, vocês registrem a data aqui na página 94, pertinho da letrinha C, que nós vamos dar continuidade aos exercícios propostos no livro, tá bom? Diz assim: observe as palavras da segunda coluna e responda. Então, as palavras estão aqui, ó. Mais uma vez: cansa, descansa, amansa e mansa.
E o primeiro pontinho é muito simples, pergunta o que elas têm em comum, o que elas têm de igual, pessoal. Olhando aqui é muito fácil de identificar, todas elas terminam com ANSA, com SA. Então vocês registram isso aí e tá tudo bem. O segundo pontinho diz assim, essas palavras indicam nomes, substantivos ou ações, verbos. É o que a Pro acabou de conversar com vocês. Vocês podem responder que dessas 4 palavras, 3 indicam sim verbos de ação e uma delas é um adjetivo. Tranquilo até aí, pessoal? Vamos agora então para a letra D. Ela diz assim, volte ao quadro do item B desta unidade e coloque onde for possível os artigos a ou o, um ou uma, antes de cada palavra da primeira coluna. É possível organizar as palavras com C cedilha em 2 grupos? Por quê? Então, eu organizei aqui para vocês, ó. Eu fiz a minha tabelinha. Observem aqui na tabela da Pro que praticamente todas as palavras terminadas com C cedilha, por estar no feminino, receberam o artigo a ou uma, como por exemplo, ó, a dança ou uma dança, a esperança ou uma esperança. Reparem que bem aqui no comecinho tem uma que não recebeu, que é alcança. Mais uma vez, uma exceção à regra, já que alcança não é substantivo, e sim é um verbo. Tranquilo, pessoal? Então vocês devem fazer isso aí lá na coluninha de vocês, colocar o a ou uma, não colocar no alcança e responder que sim, que essas palavras podem ser divididas em 2 grupos. E eu vou explicar para vocês o porquê, que é como vocês irão responder a letrinha E. Olhem aqui, ó. A Pro colocou lá na primeira coluna os substantivos, que são nomes, e na segunda coluna os verbos de ação. E agora, olhando com atenção, vocês devem estar se perguntando, mas por que é que a professora escreveu dança, balança, lança e trança nas 2 colunas? Reparem que a Pro também escreveu a palavra alcança, mas eu coloquei um asterisco e eu já vou explicar para vocês por quê. Porque essas 4 primeiras palavras, dependendo do uso, elas podem ser classificadas como substantivos ou como verbos. A palavra alcança está com um asterisco ali porque ela não é classificada como substantivo em momento algum, ela é só verbo. Para que vocês entendam melhor, a Pro vai fazer uso de algumas imagens. Deem uma olhadinha aqui, ó. A palavra dança, por exemplo, ela pode representar o verbo dançar, o ato de alguém estar dançando, ou uma dança, como por exemplo um balé, por isso que a Pro colocou uma bailarina ali. A palavra balança pode se remeter ao ato de balançar, por isso que tem um menino ali no balanço, ou então a balança, para medir o peso. Tranquilo? A palavra lança pode ser o ato de alguém lançar, como aqui no desenho a menina está lançando uma bola, ou então uma lança, que é parecida com uma flecha. E a palavra trança pode ser verbo quando nós estamos pensando no ato de trançar, ou ela pode ser substantivo quando nós estamos nos referindo a uma trança pronta na cabeça de alguém. Deu para entender, pessoal? Eu acredito que sim. Com base nisso que a Pro acabou de explicar para vocês, vocês vão responder o último pontinho desse conteúdo de ortografia. E ele diz assim, discuta com seus colegas por que as palavras dança, balança, lança, trança podem ser colocadas nos 2 grupos. Exatamente isso que a Pro acabou de explicar. Vocês podem registrar que dependendo do uso, ela pode ser classificada como substantivo ou como verbo. Depende da forma que a pessoa que está escrevendo, qual é a intenção dela. Tranquilo, pessoal? Para finalizar esse conteúdo, nós faremos mais uma brincadeira. A Pro vai mostrar aqui na lousa o início de algumas palavras e vocês irão optar pelo final correto, tá bom? Vamos lá junto com a Pro. Então vocês deverão optar se termina com ANSA com SA ou com ANSA com C cedilha A. A primeira palavra é mudança. Vocês acham que é com SA ou com C cedilha A? Essa é fácil, não é? É com C cedilha, muito bem. Próxima palavra, a palavra é cansa. Vocês acham que termina com SA ou com C cedilha A? Essa é simples também, né? SA. Realmente, pessoal, vocês aprenderam direitinho esse conteúdo e estão craques. Então, nós encerramos por aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional
que permita uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.